Reforma tributária, primeiras impressões. Olá, pessoal! Estamos iniciando o episódio número 18 do Pode Simplificar. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Hoje eu estou aqui com a minha querida host Lá. E oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tirei uma folguinha, fui treinar, como diz a Natália, né? Me expondo aqui no último episódio, brincadeiras, e vim com todo o gás e bem animada e pronta para ouvir as questões sobre a reforma tributária. Sim, o tema de hoje é a reforma tributária. Confesso que no último episódio eu senti muita falta do bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que vocês aí também Também. faz falta. Ai, que bom. E, pessoal, hoje nós trouxemos um tema que está em alta. Dia 7/7 foi aprovado pela Câmara dos Deputados a reforma tributária, o primeiro texto. E nós vamos abordar hoje essas vertentes e para isso nós trouxemos uma convidada mega especial que a gente gosta muito. E eu vou começar lendo o currículo dela para vocês, que inclusive eu tive que resumir, porque é um currículo grande com muitas especialidades. Ela é advogada tributarista, sócia da Maldonado Pereira e Causa Perícia, auditoria e consultoria, sócia majoritária da Tributario Business Consulting e Education Services e sócia fundadora da ABETRI, que é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Ela é professora de curso de pós-graduação de Direito Tributário, professora convidada da pós-graduação do Mackenzie, professora do IBPT, é mestranda em Contabilidade Tributária e Financeira pela FECAP, autora de artigos jurídicos, ministra treinamentos de tributário e fiscal in company para escritórios de contabilidade e pequenas e médias empresas e perita tributária. Eu estou falando da doutora Tuane. Ê! Gente, isso foi só o resumo. Não, esse é o resumo, esse é o resumo. Gente, vou dizer pra vocês que não tem glamour nenhum, tá? Porque olha, é muito suor. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast mais uma vez. Né? Eu fiquei super feliz de ser a primeira convidada do Pode Simplificar, né, para falar de precificação, que é o meu tema, né, do coração. Dou boa noite aqui pro pessoal da live, que eu vi que algumas pessoas conhecidas entraram. O contador, eu nem sei se ele tá aí ainda, gente, mas o contador mais bonito do Brasil estava aqui online. Uau. Tudo bem, amigo? Um beijo. Pessoal, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. E vamos falar de reforma tributária hoje, que é um tema extremamente polêmico, né? Eu brinquei falando isso para todo mundo, gente. Eu nunca tiro férias em julho. Tirei férias em julho, a reforma foi aprovada na Câmara dos Deputados. Nem eu acredito. Você sai, tenta fugir do tributário, mas o tributário Não pode pode você, não tributário pode. faz Vai parte, até não tem você. jeito. Vai nas minhas Vai nas férias, suas vai em férias. todos os momentos. Professor Ramiro está aqui. Boa noite, Ramiro, tudo bem? Boa noite, professor. Vamos lá. Professor Boa do noite. Legale, gente. Que bacana. E assim, e foi aprovado agora dia 7/7, né? Então tá todo mundo assim de cabelo em pé, porque foram muitas mudanças, coisas que a gente que tá nessa área do tributário, né? A gente fica da contabilidade, a gente fica até pensando nessa aplicabilidade. Mas, como foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora vai para aprovação no Senado. Isso mesmo. E tudo indica que terão muitas mudanças, né, Tuane? A gente já viu, né, que o Senado já se pronunciou, né, até no final de semana, inclusive, né, a gente teve aprovação na Câmara na sexta-feira. A gente dormiu, na verdade, com a aprovação de um turno e acordei com a aprovação dos 2 turnos, né, da Câmara. E o próprio Senado já se manifestou dizendo que a gente vai ter aí várias mudanças no texto, tá? E também, né, gente, eu acho que eu sempre fui da opinião de que a gente precisa de uma reforma tributária, sim.
Nós temos hoje o sistema tributário mais complexo do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é fato, né? Eu já atendi clientes de outros lugares, né, de outros países, e quando eu tento explicar para alguém de outro país como funciona a nossa tributação aqui, a pessoa fica em choque, né? Ela até desiste de abrir empresa aqui. Então, para eles é muito mais simples, né? É muito mais simplificada a maneira de recolhimento, a maneira de informar o governo. E aqui a gente tem muita burocracia. Então, realmente é o sistema tributário mais burocrático que a gente conhece. E nesse ponto, eu sempre fui super a favor de uma reforma, tá? Para simplificar, que é sempre o que a gente tinha, né, de proposta pela reforma tributária. Vamos simplificar, né? Então, nesse ponto, eu super concordo. Agora, não significa que o simplificar vai trazer economia de tributo. Que é que é o mundo ideal das pessoas quando a gente fala de reforma tributária. Quem é leigo acha que a gente está falando que, ai, que bom, não vou conseguir economizar alguns tributos. Não necessariamente, né? Então, simplificar é uma coisa, economizar é outra, totalmente diferente, né? São coisas distintas, né? Inclusive, tem um estudo que foi feito que com dados do Banco Mundial, que o Brasil lidera o ranking de realmente dos países que mais demora, mais gastam horas durante o ano para apuração de tributos. Para cumprimento de obrigações acessórias. Isso é verdade. O estudo diz que são 1.501 horas por ano. E o segundo colocado, que é Bolívia, o Brasil está 50% a mais do que o segundo colocado. Então, né, Uma diferença exatamente, gritante, considerável. Mas se a gente for parar para pensar, né, é verdade, né? Porque contabilidade, né, sofre. A gente começa o tributário na contabilidade, né, gente? Então, contador sofre muito com o tanto de obrigações acessórias que devem ser entregues no mês. É prazo do começo ao fim do mês, né? A depender do regime tributário ali da empresa, você tem 5, 6 declarações para entregar. Então, não precisava, né, de toda essa burocracia. E uma das coisas que foi falado há um tempo atrás, né, era criar lá a nota fiscal nacional para que a gente pudesse, só com a nota fiscal, ter também a declaração dos tributos todos que envolvem a nota. E realmente faz sentido, porque tudo começa na nota fiscal. Eu falo isso até na minha mentoria de precificação. Tudo começa pela nota fiscal, né? Mas a gente sabe que, né, com todos os SPEDs que nós temos para entregar, todas as obrigações tributárias, isso acaba ficando muito oneroso para quem faz, né? É muito prazo, é muita responsabilidade, né? Você mandar um dado errado, às vezes gera multa, mesmo que você transmita dentro do prazo. Não transmitir dentro do prazo gera multa, dependendo da obrigação que a gente está fazendo, é algo muito grande também. E aí você precisa começar a fazer muito antes. E aí você tem várias outras coisas para fazer antes também, né? Eu fui de contabilidade, então eu sei como funciona. Trabalhei 10 anos em uma. Né, na parte fiscal ali, então, muito complicado, né? Eu ficava louca, né? Muitíssimo, muitíssimo. Realmente, dá pra ficar muito louco, porque é muita burocracia, é muita coisa. Às vezes até comemora quando tem aquela prorrogação. É verdade. Prorrogou o prazo ali para entrega de alguma obrigação. É motivo de comemoração, porque realmente são muitas coisas, porque muito da legislação, às vezes, é pensando em uma empresa, e contabilidade faz inúmeras empresas, né? Então, realmente, é uma demanda gigantesca. E eu não sei vocês, né? Mas desde que saiu a notícia da reforma, eu tenho vários clientes já me perguntando aqui, ligando o WhatsApp, nossa, e aí, como é que vai ficar minha vida agora? Principalmente os prestadores de serviço. Então, eu queria abordar um pouquinho esse tema, né? Eu acho que é muito prematuro a gente falar, né, de como é que vai ficar, porque uma coisa que é extremamente importante a gente explicar para as pessoas, porque eu percebi que isso é uma dúvida. Gente, a reforma tributária foi aprovada na Câmara, não significa que ela já foi aprovada e vai entrar em vigor amanhã, porque isso assustou o pessoal, né? E a gente ainda tem um caminho, né? Primeiro aprova-se na Câmara, depois vai vir a parte do Senado,
né? E depois disso, ainda pode voltar para a Câmara, se o Senado mudar algum texto, e aí depois é que vai ser ou sancionado ou vetado pelo presidente, e aí sim vai entrar em vigor, e a gente ainda tem A todo um lei. período de transição para isso também. Então, não é que, nossa, aprovaram na Câmara, o mês que vem já não tem, já mudou tudo. Não é isso. A gente tem um caminho, né, um raciocínio aí para acompanhar junto, então ainda tem muita coisa para acontecer. A gente acredita sim, assim como o Senado também já se posicionou, de que a gente vai ter mudanças no texto que foi aprovado pela Câmara, então calma. Primeiro Segura a emoção, Sim. porque, né? E essa questão dos serviços. Pelo que a gente analisou desse primeiro texto que a gente teve contato, por isso que hoje são primeiras impressões, porque essas impressões ainda vão mudar, tá? Pela primeira impressão, primeiro contato do texto que foi aprovado, a gente consegue ver que houve sim um benefício para o setor industrial, né? E em contrapartida, quando eu dou um benefício para um setor, alguém tem que pagar a conta desse benefício, né? Então, se a gente olhar, mesmo o setor de prestação de serviços foi um setor que foi considerado aí muito mais oneroso, né? Na questão da reforma. A gente ainda não tem uma alíquota fechada, mas fala sim uma alíquota de 25% para. Se a gente fazendo as contas, isso, né? Uma alíquota de 25%. Né, para o setor de serviços, o que realmente, se a gente levar em consideração, por exemplo, lucro presumido e lucro real, que são os regimes tributários mais caros, sem falar de simples, a gente pagaria hoje uma carga tributária de mais ou menos 16,33 para prestadores de serviço, né? E isso vai para 35%, para 25%. Então é muita coisa, né? Para quem não viu o texto de lei, é bom a gente contextualizar um pouquinho, né? Quais são as principais, o que está sendo modificado, o que está vindo para talvez simplificar, quais são os tributos que vão sair, quais que vão entrar, porque assim, o que precisa também ficar claro, que muita gente comentou que vai ser reformado tudo, e não, gente, muitos tributos não vão ser modificados. Então, assim, é bom a gente contextualizar um pouquinho o que fala essa PEC, qual que vai ser essa mudança, né? E quais são suas primeiras impressões em relação ao que passou na Câmara? Para tristeza de vocês, a gente não vai mexer no imposto de renda. Então... né? Que era um imposto que precisava ser reformado, Pois mas a gente não vai mexer no imposto de renda nesse momento, tá? Então, qual que é a proposta? A proposta é criar o que a gente chama de IVA dual, né? A gente tinha antes na Câmara duas propostas separadas, uma com a CBS e outra com o IBS. O que que é isso? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? E a CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a gente tinha isso separado, né, em dois projetos de lei, em duas PECs separadas. E aí veio esse novo texto e uniu esses dois tributos. Então, o que na verdade aconteceu, tá? Nós temos aí a diminuição, sim, a simplificação de carga tributária, que é o que no primeiro momento eles trazem para a gente, né? Então, o IBS viria para substituir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, para quem presta serviço, né? E o ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, para quem faz a parte de comércio e indústria, né? Para quem vende, né? Que tem aí o ICMS. Então, o IBS substituiria esses dois tributos. Isso me preocupa bastante. Aí eu vou fazer as minhas críticas, tá? Que é o seguinte: a gente tem hoje na legislação, pela Constituição, tá, gente? Nós temos vários princípios constitucionais que acompanham o direito tributário. Um deles é o princípio da legalidade, né? Que é um dos principais princípios que a gente tem hoje no tributário. O que que significa isso? O princípio da legalidade nos diz que eu só posso ter um tributo, considerar um tributo aquilo que está instituído em lei. Ou seja, eu preciso ter uma lei me dizendo que aquela conduta que eu tenho ali, né, é um tributo, eu pratiquei aquela conduta, então vou ser tributada, que é o que a gente fala do fato gerador, né? E vou ter ali os critérios, né? Qual que é a base de cálculo do meu tributo, qual é a alíquota, quando que eu vou pagar, em qual momento eu vou pagar. Então, se eu não tiver isso expresso em lei, eu não poderia ter a tributação,
né? Então, esse princípio vem para proteger o contribuinte, tá? Ele não foi ignorado na reforma. Pelo contrário, eu acho até que você viu que a gente tem umas primeiras impressões, assim, é muito preliminar, porque a gente não tem todo o resto, a gente não tem os critérios, né, Sim. dos tributos que foram colocados ali, né, até porque é um texto, né, é uma proposta de emenda à Constituição. Então, primeiro a gente altera algumas disposições ali da Constituição para depois ir para uma legislação mesmo específica de cada tributo, né? Então, qual que é a minha preocupação nisso? A gente tem dois fatos geradores muito específicos quando a gente fala de ISS e quando a gente fala de ICMS, né? E a gente está falando de âmbitos tributários diferentes também. Estamos falando de âmbito municipal para quem recolhe ISS e âmbito estadual para quem recolhe ICMS. E a gente juntar os dois e substituir, eu acho que a gente vai ter alguns problemas aí no meio do caminho para conseguir materializar isso, apesar de todas as vezes que a gente fala de reforma, todo mundo refuta esses problemas. Todo mundo tem explicação para tudo, mas eu acho que na prática vai ser um pouco complicado, tá? Mas, no primeiro momento, o IBS substitui esses dois tributos. Por conta disso, eles também criaram aquele conselho que veio junto com a PEC, né? Que não tinha isso previsto nas outras propostas que a gente tinha de reforma, que é um conselho voltado para o IBS. E como que vai ser formado esse conselho, né? São representantes dos estados e dos municípios que formam esse órgão, vai ser um órgão administrativo, tá? Novo. Ele não existe hoje, ele vai passar a existir por conta do IBS, para ter aí, né, um controle da distribuição de receitas. Até comentei com a Michelle, fazendo uma analogia, é mais ou menos o que acontece no Simples Nacional, porque tem um conselho gestor. Exatamente. Você tem o comitê gestor do Simples, né? E a gente sabe que a gente recolhe a guia do Simples, que é unificada, lá para a Receita Federal, né? Então, eu tenho vários tributos, ela é formada por vários tributos, mas eu recolho tudo para a Receita. O repasse é feito depois, para estado e município. O conselho vai, mais ou menos, é a mesma ideia, tá, gente? Só que aí vão ter representantes de cada estado, porque a gente está falando de um imposto que vai substituir o ICMS, e de cada município, porque também vai substituir o ISS. Então, imagina como é que vai ser isso, entendeu? Meu Deus. Sim. Até porque no cenário atual a gente já vê tanto aquela questão da guerra fiscal entre estados, né? Pois é. E até para fomentar. Então, por exemplo, né, cobra diferença de alíquota para fomentar a compra aqui, não compra de fora do estado. Então, imaginar na prática e eu acho que complicado. O que você colocou aqui é muito importante, porque eu vejo muita gente falando assim, yes, acabou o ICMS. E acabou, então acabou tudo. Acabou o DIFAL, acabou a substituição tributária. Não, gente. Calma. Até porque os fatos, a gente está falando de ICMS, ok, mas a maneira de você cobrar esse ICMS é diferente, né? Então, eu tenho fatos geradores diferentes para o ICMS, substituição tributária, para o diferencial de alíquota e para o ICMS da operação própria. Então, não dá para a gente falar que acabou o ICMS. E essa questão da guerra fiscal, né? Eles trazem o conselho exatamente para a questão da repartição de receitas ser acompanhada. E aí tem essa ideia, né, por enquanto velada aí, de que eu vou diminuir a guerra fiscal, né, porque eu vou ter um controle maior, como eu nunca tive em cima disso. E eu tenho uma alíquota única de IBS. Não vou ter uma alíquota para cada coisa, igual a gente tem hoje. Então, o que eles também entendem? Se eu tenho uma alíquota única de IBS, independente de qual é o estado, ele vai se beneficiar do recolhimento, mesmo os estados mais pobres, né? Então, nesse sentido, eu acho que dá sim uma ajuda. A gente tinha aquele fundo de pobreza do ICMS que foi criado numa legislação de 2015, né? Que eu também nem sei como é que vai ficar isso hoje, mas traz um pouco dessa ideia, né? Para tentar acabar com essa guerra fiscal. Então, a proposta de guerra fiscal deles é essa, para tentar, né, amenizar isso, tá? E quando a gente fala de estados, vem muito à mente a questão do SUFRAMA também, né? São as áreas de livre comércio lá em Manaus, né? Que tem muitos benefícios para fomentar empresas abrirem, né, suas empresas lá. Elas têm muitos benefícios por ser a área, né, que está em Manaus, né? Então a gente já tem por si só ali toda a questão ambiental muito forte, né? Sim. Então é uma área de
de livre comércio, mas que você tem uma série de burocracias ali, e isso continua com a reforma, tá? Inclusive, eles trouxeram até mais benefícios fiscais, eles, né, de alguma forma, concentraram os benefícios bastante nessa parte do SUFRAMA, tá? Então, a gente vai ter uma diminuição de benefícios fiscais, sim. E aí já fica aqui a dica, o insight para vocês. A gente nem sabe como é que isso vai ficar de fato na prática, mas a gente vai ter muito trabalho de planejamento tributário para fazer. Porque mexeu em benefício fiscal, mexeu em tudo da empresa, né? Então, principalmente na parte estadual, né? A gente vai ter uma substituição de tributo. Sim. Então, vai ter muito planejamento tributário que vai precisar ser refeito, ser revisto, né? E adequado para as regras novas. Correção de cadastro de produtos. Nossa, adoro, né, gente? É o que eu falo pra caramba disso, né? E as pessoas negligenciam muito essa questão do NCM, que vai mudar pra caramba também. É bom, né, pra quem tá até começando nessa área, né? Vai vir muita demanda, né, Tuane? Vai, aproveitem, então, tributaristas, se vocês querem entrar no manicômio tributário, esse é o momento. E, Tuane, você pode continuar explicando pra gente sobre o CBS? Então, a gente estava falei, né, do IBS, do conselho e tudo mais. E aí, então, só recapitulando, o IBS é o imposto que viria, né, para substituir aí o ISS e o ICMS. E a gente tem a CBS, né, que é a contribuição de bens e serviços, que viria para substituir PIS, COFINS e IPI. Então, na verdade, nós temos substituição de 5 tributos. Tá? No total. Só que esses 5 tributos ficaram divididos, né, na criação de 2 novos tributos, né, que é a CBS e o IBS. CBS a gente não tem, né, uma criação de um conselho, porque tanto PIS, quanto COFINS, quanto IPI, a gente está falando de recolhimento federal. A gente está falando de União. Então, ninguém criou, porque eu não preciso necessariamente deliberar, porque eu não vou mexer, né, no âmbito nem na competência. Só vou mexer na forma de calcular isso, né? Cada um desses tributos tinha uma base de cálculo diferente, uma previsão diferente, uma legislação própria diferente, e agora isso vai ser aí provavelmente unificado, tá? Então, e a gente ainda tem mais um tributo, tirando esses 2 são os que realmente vieram para substituir o que a gente tem hoje no nosso sistema tributário nacional, e a gente ainda tem o imposto de seletividade, que é o IS, que muita gente chama, não sei se vocês viram isso, de imposto do pecado. Ah, é? É. Por quê? Porque ele, na verdade, veio para tributar tudo aquilo que não é essencial. Sabe aquele critério? A gente tem um princípio no tributário que é da seletividade, gente. O que é isso, né? Eu tributo com alíquotas mais interessantes aquilo que é essencial para as pessoas, por exemplo, alimentação, né? Eu tenho aí sempre algum tipo de benefício, tá? E aquilo que não é essencial, né, supérfluo, eu tributo com uma alíquota maior. Isso já era uma premissa do nosso sistema tributário de hoje. O que o imposto do pecado veio fazer, né? Imposto do pecado. Não, isso é maravilhoso, né? Por que imposto do pecado? Porque eu vou tributar cigarro, bebida alcoólica, aquilo que faz mal à saúde. Tá? Então é por isso que eles chamam de imposto do pecado. Eu achei bem ampla aquela questão, porque assim, fala sobre ser prejudicial à saúde. Tem muitas coisas que podem ser prejudiciais à saúde. São prejudiciais à saúde. Você olha lá pega um produto, olha lá a descrição, aquela tabelinha ali, meu Deus do céu, que tem de... Isso é muito relativo, né? Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que não consomem algum tipo de, né, um glúten, por exemplo. A pessoa que come quase morre, pra gente não faz nada. Então, é bem relativo, né? A gente ainda vai ver como é que vai ficar essa questão. Mas isso aí é uma criação nova da reforma. A gente tem isso como premissa no sistema, mas não tinha um tributo específico para isso. E falando em seletividade, né? Então, beleza, vamos para a cesta básica. Seguinte, gente, achei isso bem positivo, né? Como tudo que a gente faz de análise, né, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos da reforma. Não é tudo que é negativo, né? E eu achei essa parte da cesta básica algo bem positivo, né? A gente já tinha muitos dos preceitos de classificação fiscal que a gente faz hoje, muito do que a gente tinha hoje de classificação fiscal, a gente já utilizava essa questão da essencialidade dos produtos, tá, gente?
Então, tudo que tinha alguma coisa de componente de cesta básica já tinha essa questão de vou zerar o tributo, né? Geralmente o IPI, tá? Então, essa questão da cesta básica, o que eles transformaram, na verdade? Uma cesta básica em cesta básica nacional. Ou seja, tudo que eu criar ali, que eu colocar de produto que vai compor essa cesta básica, não vai ter tributação, vai ser isento de tributação. O que faz com que eu deixe, né, mais acessível para as pessoas de baixa renda o acesso à alimentação básica, né? Eu tiro a tributação da cesta básica, né? Porque a gente tinha alguns itens só com algum benefício fiscal, não era tudo da cesta básica. Então agora eu consigo ter uma cesta básica total ali, né, na íntegra com isenção de tributo. Então eu achei isso um benefício, né? É uma coisa nova que a reforma trouxe. Eu acho que vem, inclusive, do cenário que a gente viveu agora de pandemia. Tem muita gente, né, com problema de passar fome e tudo mais. Então, eu acho que vem um pouco disso também, tá? Então, eu achei um dos pontos benéficos aí da reforma. Não vejo isso como algo ruim. E vejam que eu já vou dar outro insight, né? Quando a gente fala de classificação de mercadoria, e a gente se pauta muito na questão da cesta básica, tem muita coisa que serve por analogia para você classificar outras mercadorias. Um exemplo, né? A gente falou no meu episódio de precificação da questão do sonho de valsa. E eu dei recentemente numa palestra que eu ministrei aí em uns eventos que eu fui, eu falei do caso do McDonald's. Né? O McDonald's mudou lá, né? Os estandes deles os quiosques de sorvete mudou para sobremesa, né? E isso não foi só porque eles acharam bonito mudar o nome, né? Mas porque eles utilizaram um componente do sorvete, que era o leite, que é um alimento essencial de cesta básica, e que faz parte ali da composição do sorvete para conseguir uma classificação fiscal melhor. Então, eles saíram da classificação fiscal de sorvete, que acho que era 30 e poucos % de tributo, e caíram assim para 15%, então metade, entendeu? Mas por quê? Porque utilizaram a composição. Então, você ter como base a questão da cesta básica, vai dar para fazer sim muitas, em cima disso, né? Um planejamento tributário e uma reclassificação de mercadorias, Vi entendeu? até outro em relação ao protetor solar. Porque Tem a também. base, né? A base entra no cosmético, a tributação altíssima. Agora eu tenho um protetor solar com cor. É isso mesmo. Porque aí já diminui Que eu também uso, a carga inclusive. tributária. O Eu Sdim. também. O Lucélio até tá falando aqui, ó, sonho de valsa agora é o wafer para fugir de impostos. Exatamente isso. E aí agora, por exemplo, o sorvete do McDonald's não é mais sorvete, é sobremesa para fugir de imposto também, tá? E uma outra mudança também que veio, implantação, na verdade, que veio no texto, que o pessoal tá com bastante dúvida, que é referente ao cashback, né? Como vai funcionar o YouTube. Pessoal, vou deixar um recado muito legal aqui para vocês. Já que vocês entraram aqui, assistiram a live até agora, sabem que é um tema super polêmico. Aproveitem, o Pode Simplificar é um podcast extremamente importante para quem é empresário, para quem trabalha na área tributária, na área fiscal. Vão agora lá no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês. O sininho é o seguinte, sempre que vocês clicam no sininho, aí tudo que elas postarem no canal delas do YouTube vai chegar para vocês, tá? Aí vocês não perdem nada. E é íntegra, tá bom? O cashback funcionaria da seguinte maneira. Você, né, comprovando ali a tua renda, né, até um determinado limite que a gente ainda não sabe qual vai ser, você teria direito à restituição dos tributos que você paga. Então, isso com certeza fica para a camada da população que é menos favorecida, né? Só que a gente já tem um benefício em cima disso. É a cesta básica que a gente acabou de falar. Então, vamos pensar assim, pô, se a cesta básica, que é a parte de alimentação, já vai vir zerada de tributos, o que é que eles vão devolver? Entendeu? Porque a gente não está gerando uns tributos novos em cima de bens e consumo, vai? Então, se eu vou consumir e não vou ser tributado, eu vou voltar o quê? O que vai ser esse cashback, entendeu? Em cima do quê? Então, não é nenhuma crítica, na verdade, é uma dúvida mesmo. Eu acho a ideia legal, né? De você ter aí uma restituição para quem, né, não teve aí não tem um acesso, um amplo acesso como nós, né, a determinados produtos que são essenciais.
mas eu não sei como é que isso na prática vai ser feito. Eu tenho muitas dúvidas em cima disso, entendeu? Realmente, é difícil imaginar como vai ser. Eu acho que aí, logicamente, como tudo, eles têm que colocar uma legislação específica para regramento, né? Que isso é uma coisa que eu bati muito em cima também, sabe? Eu escrevi um texto sobre a reforma tributária na semana passada, que você compartilhou, que eu fiquei muito feliz. Adorei. E Concordei uma em tudo. das minhas colocações ali foi de que os tributos criados, eu falei do IBS, né? Porque o IBS eu acho que é o que mais vai dar pano para manga aí. Mas, de uma maneira geral, os tributos criados. A gente não tem uma base de cálculo, a gente não tem uma regra matriz, né? Porque a gente ainda não tem lei específica para esses tributos, né? Então, eu não tenho ainda uma lei me dizendo qual vai ser minha base de cálculo, qual vai ser minha alíquota. E eu acho que quando eu não tenho ainda essa definição, e a gente hoje fica no campo das ideias, você fica com uma base de cálculo muito ampla para você dar mais poder para o poder público te cobrar, Claro. né? Porque quando eu estou falando que eu vou fazer, que eu vou tributar o imposto de bens e serviços, né, pelo consumo, consumo é tudo, a gente consome tudo o tempo inteiro. Então eu acho que isso fica muito amplo para eles, né? Então abre margem para que eles criem mais fatos geradores, né? Mais formas de nos tributar, entendeu? É. Então isso acaba, eu vejo isso como um ponto negativo. O IBS foi justamente isso, né? Acho que até anotei Exatamente. aqui. Deixa eu ver que eu Até porque, coloquei. enquanto você acha lá, como você disse, Tuane, a questão da reforma tributária é a simplificação, pessoal, não é a questão da redução, não é esse o objetivo principal. Exatamente. Porque assim, o governo não vai querer diminuir a arrecadação que é para manutenção da máquina pública, vamos se dizer assim. Eles têm que pensar o assim. seguinte, gente, o governo nunca sai perdendo, tá? É. Não dá pra gente falar, por mais benefício Em que eles deem. palavras Cara, nunca sai claras, perdendo. é isso, não sai perdendo. Então, ele vai diminuir de um lado, mas vai aumentar do outro. Então, assim, a arrecadação vai se manter, essa é a intenção, né? Isso. Então, por isso que vai ter que ser muito bem estruturado, porque senão alguns setores vão ser muito onerados, que é até o medo da Exatamente. questão da prestação de serviço, né? Exatamente. Para que alguns outros sejam reduzidos, né? A alíquota zero, por exemplo. Então vai ter que ter uma estruturação muito boa para isso. É aquilo que a gente falou do cobertor curto. Cobertor curto. Tanto aqui, É isso. deixa Ou ali. um morde e assopra, entendeu? É isso. Por que que se faz isso? Porque às vezes eu quero estimular uma determinada área da economia, por exemplo, a indústria, que vai me dar mais retorno. Então eu dou mais benefício para a indústria. E aí alguém tem que pagar a conta. Se eu estou tirando, né, carga tributária da indústria para que a indústria consiga produzir mais, eu tenho que realocar isso em algum lugar. E aí essa realocação, no caso do que a gente está vendo aqui no desenho que está se formando, foi para a questão da prestação de serviço. Anotei aqui, ó, achei. Não achei. Operação de bens materiais e imateriais, inclusive direitos e ou serviços. Então, você vê Muito que fica abrangente. muito amplo, né? Ah. A gente não consegue ainda definir o que isso quer dizer, né? Aham. O que vai ser esses direitos, né? Então, essa é uma crítica minha. Eu acho que... E até... Sabe quem se manifestou em relação a isso? O professor Roque Carrasa. E ele foi, assim, cirúrgico no texto dele, dizendo que com esse texto de lei, a União tem um cheque em branco na mão para poder tributar aquilo que ela quiser. Então, esse a preocupação dos tributaristas, né? Vi muito sobre bitributação em relação Exatamente. ao E assim, IBS. eu tenho uma crítica muito específica minha, tá, gente? Isso é um achismo meu, não sou eu que tô falando, mas se a gente for pensar também lá no princípio da capacidade contributiva, poxa, não é justo, né? Acho que é por isso até que eles criaram essa questão do cashback. Vocês concordam que a gente vai ter uma alíquota única? Sim. Vamos dizer 25%. A gente vai ter uma alíquota única. Sim. Então, significa que eu, que ganho um salário mínimo, vou ser tributada por 25%, e a Laís, que ganha 10 milhões, vai ser tributada por 25%. Entendeu? Então, cadê, né? A gente tira um pouco essa questão da capacidade contributiva, né? Deixa isso um pouco de lado, isso é um princípio. Então, é lógico que eu estou fazendo essa colocação em cima das primeiras impressões, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Sim. E no cenário atual
que a gente está, por exemplo, o governo, ele já, a gente for pegar aí uma análise do lucro presumido, ele já considera uma presunção de lucratividade maior para prestação de serviço com uma tributação maior, né? Sim. Então, realmente tende prestação de serviço ser taxado muito maior, né? Tributado Com maior. certeza, porque aí, se a gente for parar para pensar, a gente vai. Olha só, vamos pegar uma empresa de lucro presumido. Lucro presumido paga PIS e COFINS, certo? Então vai Certo. pagar CBS. É uma empresa de lucro presumido de prestação de serviço, tá, gente? Paga ISS, então vai pagar IBS. Mas ela também paga IRPJ e CSL, que não tá nessa conta aqui. Sim. Vai entrar e ainda o IRPJ tem um adicional, dependendo lá da base de cálculo de presunção, tem um adicional ali de 10%. Se tiver folha de pagamento, Tem é um mais patronal. 20 e poucos É. por cento. Imagina para quanto que vai isso, entendeu? É muita onerosidade, né? Que ninguém para fazer essa conta, assim, né? É. Então a gente tá falando de alíquotas com base em achismos, fizemos uma conta de padaria ali, mas vai ser muito oneroso, com certeza. Vai ter que mudar, tem muitas coisas. Eu acho que a reforma vem como um pontapé inicial, mas tem outras coisas que também precisam ser revistas. E, Tuane, eu, na verdade, até vi um pedacinho, assim, de uma live, né, da Tuane falando sobre a questão de alguns produtos femininos que são taxados a maior. Você pode Sim. abordar um pouquinho disso aqui pra gente também? Vamos falar de Pink Tax. Essa parte, gente, dos produtos femininos, a gente chama no tributário de Pink Tax, que é a tributação rosa. Eu sempre falei muito disso, né, nos meus eventos, né, na parte de classificação fiscal e benefícios fiscais. E aqui não é levantar a bandeira de feminismo, tá? Mas é verdade isso. Nós, mulheres, já nascemos sendo tributadas muito a mais do que os homens, tá? E isso porque, se você for pegar um macacão de criança rosa e for pegar um macacão azul, a diferença de valor é abissal. Né? Se você for pegar produtos similares, como por exemplo, Gillette, quando você vai lá na farmácia comprar uma Gillette, a Gillette azul e a Gillette rosa tem uma diferença de preço grande, porque a rosa subentende que vai ser a mulher que vai comprar. O Advil, por exemplo, a gente tem um Advil voltado para o público feminino, que é o FEME, que é ligado ali a cólicas menstruais, a enxaquecas e tudo mais. Só que se você pegar, é igualzinho o Advil normal. E ele é o dobro do preço. Então, assim, tudo que é voltado para o público feminino, até para uma questão de trazer essa ideia de que mulher consome mais, é mais caro. A tributação é mais cara em cima disso. O preço é mais caro, tá? E aí, uma coisa que eu achei que foi uma vitória nesse sentido, né? Que eu achei um ponto muito positivo da reforma, foi que eles levaram em consideração uma questão que a gente chama de pobreza menstrual. O que que é isso? As mulheres de baixa renda não conseguem ter acesso aos produtos femininos no período menstrual, por exemplo, um absorvente, porque para elas isso é muito caro, tá? Infelizmente, né? Ainda é uma Infelizmente. realidade, né? Sim. E o que que acontece? Com isso, as mulheres dão outros jeitos, né? No período menstrual delas, usam outra coisa e acabam aí desenvolvendo doenças. Então, não é só, né? A gente começa ali pensando numa questão de tributação, mas é muito maior do que isso. Então, a reforma, o texto da reforma trouxe um dos produtos e uma das áreas que eles vão dar o benefício fiscal, redução a zero, isenção de alíquota de IPI, são todos os produtos voltados à saúde menstrual da mulher. Então, eu achei que isso foi um avanço, porque em nenhum momento a gente teve nenhuma legislação abordando isso. Legal. Teve pontos positivos e negativos. Pontos negativos, assim, eu até colocando as minhas impressões também, né? Boa. Minhas impressões no sentido de que eu também vejo favorável. Assim, eu estou ali na rotina da contabilidade, né? Então, a questão da simplificação, eu acho ela necessária, porque a gente está indo para um caminho dessa parte tributária e fiscal gigantesco, né? Então, eu acho favorável sim a questão da simplificação dessas obrigações. Mas ainda precisa estruturar muita Muito. coisa, alinhar muita coisa, porque a gente está ainda com especulações, né? Tem muitas coisas subjetivas. Sim, eu vou fazer acho que uma última consideração aqui, né? Antes que a
Gente, eu tenho essas Pode plaquinhas. ser, pode ser. Cara, essas plaquinhas me perseguem, entendeu? Todos os eventos que eu vou, tem alguém com essa plaquinha. Não atrapalha a minha vida, não. Que é a parte do Simples. Que tem muita gente perguntando. Simples Nacional. Vai continuar existindo, sim. Isso não foi vetado, não foi algo que a reforma trouxe para acabar com o Simples. A única coisa é que quem for do Simples hoje e vai precisar de um planejamento tributário para tomar essa decisão, será que vale a pena realmente eu continuar no Simples ali, recolhendo de forma unificada e tudo mais, né? Ou vale a pena eu conseguir trocar a minha forma de recolhimento e recolher IBS e CBS? E por que disso? Quando eu começo a recolher outros tributos, né, não na forma unificada do Simples, eu ganho uma vantagem. Isso aqui eu não sei ainda como é que vai ser, mas é uma vantagem que está escrito lá, né? De que muitas empresas, muitas indústrias e muitos comércios não fazem nenhum tipo de operação com empresa de Simples Nacional, porque a empresa de Simples dá um direito a crédito muito pequenininho de ICMS, porque a alíquota deles de ICMS é pequena. E nesse ponto, se optar por recolher pelo IBS ou pela CBS, vai ter o crédito total para dar de ICMS. Então, você se torna mais competitivo no mercado. Você consegue ter mais competitividade. Não significa que você vai ter uma carga tributária reduzida. Aí você vai ter que escolher a sua batalha ali, entendeu? Por isso a importância de um planejamento. Exatamente. Vai ver Ou ali. você cresce o seu negócio saindo do Simples, pagando mais tributo, mas também alcançando outros patamares, ou você fica no Simples, paga menos tributo, mas não consegue o mesmo alcance. De fato, a lei do Simples Nacional vai precisar de alguns ajustes. Vai, mas com certeza. Continua, pessoal. Não fiquem com medo. E não só o Simples, né? Porque a gente fala desses, mas vai impactar em muita coisa, né? Importação, exportação. Bastante. E uma outra crítica que eu acho que é um ponto muito importante de falar aqui, que ninguém entende, quem é leigo não entende, né? Que a gente fala na Constituição que a gente tem a questão do federalismo, né? Eu ia falar sobre isso. Então. Um ponto... Não, é um ponto polêmico. Eu perguntar polêmico. sobre a sua opinião a respeito, Porque né? Porque muitos tributaristas falam. Eu concordo ser um ponto polêmico, porque o que acontece, né? Na Constituição a gente sempre teve essa previsão de que tanto o município, quanto o Estado, quanto a União teria a sua autonomia, né, financeira. Né? Então a gente tem a Constituição dá competências para esses entes federativos, que são os entes tributantes, né, que é estados, municípios, Distrito Federal e a União. Então, cada um tem ali a sua competência, cada um tem ali a sua autonomia na questão financeira. Quando a gente cria um tributo novo, né, um IBS, a gente junta ISS com ICMS, a gente ainda não sabe quais vão ser os critérios, então muita gente considerou que esse novo texto, que foi sim aprovado às pressas, porque do nada veio um texto novo aí, né, para ser aprovado. Eu acho que ele não foi analisado, talvez, com a importância e a riqueza de detalhes que o caso merece. Feriu essa questão da Constituição, porque ele realmente vai retirar um pouco da autonomia dos estados e dos municípios em relação à parte financeira, né? Por isso estou criando um conselho, né? Eu vou colocar um monte de governador... Meu Deus! Imagina que vai ser isso, um monte de governador, um monte de prefeito para decidir um monte de coisa. Então, eu acho que nesse ponto realmente foi algo negativo. Você lembra, amigo, que você fez um levantamento dos municípios? Mais de 5 mil? É uma loucura município. Eu fiz, mas não lembro. Você fez o levantamento, tá no episódio que você fez o levantamento. Imagina como é que vai ser isso. Até porque os estados, eles têm diferença econômica entre eles, entre região. Uma região é mais fomentada, uma área outra Imagina, como é que você compara São Paulo com o estado do Nordeste? Que sobrevive de turismo, gente. Inclusive, muitos estados querem que esse repasse seja que considerem a arrecadação. Exatamente. Quanto maior a arrecadação, maior o repasse. Então, aí o conselho foi criado para isso, né? Para essa loucura toda. Então, imagina como é que vai ser. E até também eu vi que muitos tributaristas falaram que fere até a cláusula pétrea. Exatamente, né? Porque essa formação e essa autonomia financeira, ela é uma cláusula pétrea da Constituição. Para quem não sabe o que é cláusula pétrea, são cláusulas da Constituição que não podem ser alteradas nem por proposta de emenda à Constituição, tá?
Não dá para ferir isso. Advogados, artigo 60 da Constituição Federal. E agora já veio até aquele insight também que para questão de recuperação tributária também vai provavelmente surgir uma demanda muito grande, porque Vai. as brechas que isso vai também abrir no Exatamente. sentido de interpretação, né? Principalmente nos benefícios, né? A Nos gente tirou um monte, benefícios. vai tirar, né? Um monte de benefício fiscal, principalmente da parte estadual, mas também acho que do federal tira alguns, né? Tudo que eu vou mexer de tributo, eu vou olhar os âmbitos, então vai mudar bastante coisa a nível de benefício. Vai surgir mais oportunidades aí de recuperação tributária. Óbvio, a gente está falando sobre isso, né? Tem muito que ser estudado, vai para o Senado, aquilo que você explicou no início, mas eu fiquei assim com essa questão da transição. Como vai ser se for aprovado? Eu vou dar um exemplo para você, muito parecido, ela vai me entender bem. É, Muito parecido com o que a gente viveu no E-Social. Quando a gente teve o programa do E-Social, né, que ele foi criado para substituir a GFIP, que é toda a parte da folha de pagamento, a gente teve um cronograma de transição para as empresas. Então, eu tinha lá empresas por faturamento, empresas por regime de tributação, né? Então, não foi todo mundo, né, que, nossa, vamos fazer tudo junto. A gente teve um cronograma de adaptação. Eu acredito que a reforma vai funcionar muito dessa maneira, com o mesmo cronograma de adaptação. Mas a gente vai ter aí bons 10 anos para isso acontecer, gente. Ou justamente seja, por isso, para são 10 anos. exatamente, respirem, calma, São né? 10 anos, tá? É a previsão até realmente do texto de lei, tá? Mas é isso. A própria aplicação da alíquota em si, não vai ser de 8 para 80, né? Vai ser esse gradativo, essa transição. Exatamente. Até porque, né, a gente também tem princípio para isso, que é a questão lá da anterioridade, né? Eu não Sim. poderia aprovar uma criação de um tributo novo ou uma majoração de um tributo e instituir ele no mesmo ano, né? A gente respeita e faz essa instituição no ano seguinte, né? Ou, a depender do caso, a 90ª, né? Que é em 90 dias, mas nesse caso seria no ano seguinte. Então, a gente respeita os princípios constitucionais. Nesse ponto, acho que a reforma não feriu, além, né, dessa questão do federalismo, não feriu outros, né? Mas a gente tem que ter um período de transição, porque o contribuinte, ele não está preparado para essa mudança nem para suportar uma carga tributária maior. Então, tem que ter uma preparação, mas vai acontecer, né? Sim. Inclusive, as próprias adequações de software e sistemas, tanto por Exatamente. parte do governo quanto das empresas também. Exatamente. privadas Tudo de muda, software. né, gente? Todo mundo que Tudo indiretamente mexe com isso. Então, é contabilidade, é o setor fiscal, é o financeiro, é o galera de TI que faz os programas, tributarista já sofre, né? Não tem um segundo de paz. Agora, então, entendeu? Pessoal, não acabou não, viu? O pessoal ficou com medo. Ai, meu Deus, com a reforma, não vou conseguir mais trabalhar com tributário. Pelo Não é contrário, agora que você vai trabalhar. preparem-se. É verdade. Tem muito trabalho pela frente. E acho que uma crítica que a gente pode fazer também além da reforma tributária, eu acho que antes a gente teria sim que ter uma reforma administrativa. Nossa, falei sobre isso no carro. Foi. Porque uma coisa depende da outra, Com gente, certeza. né? Quem vai aplicar todas essas mudanças, quem vai fiscalizar todas essas mudanças, quem vai fazer leis complementares de todas essas mudanças, né? É toda a administração pública. Então, se eu não tiver uma mudança administrativa para acompanhar a questão da reforma tributária, eu acho que vai ficar... Sabe quando fica capenga, faltando uma perna? Eu acho que é isso, né? E também não se pensou nisso. Então, acho que é uma crítica que vale a pena aí ficar de reflexão. Realmente. E se deixar, a gente vai lembrando de coisas e vai falando, né? Porque a gente já pensa assim, por exemplo, tem benefícios que são a longo prazo, como a gente estava até falando no Do caso PERSE. também do PERSE, né? Sim. É um dos setores, inclusive, que a gente viu que vai ter benefício, que é turismo, restaurante, né? A gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas vai ter benefícios fiscais, né? Então, acho que vem muito acompanhado dessa questão do PERSE também e de serem setores que sofreram bastante aí na pandemia. Sim. Acho que... Acho que podemos finalizar, então, né? Tem mais alguma coisa, Tu, que você queira pontuar para o pessoal em relação às suas primeiras impressões? Lembrando, gente, primeiras impressões. Tem muito ainda
para se discutir? Não, eu acho que a gente abordou praticamente tudo aí, que eram os pontos importantes, né? Eu acho que a reforma tem muitos pontos positivos, sim, tá? Muitos benefícios que foram criados, vai ajudar muitos setores. Eu acho que, volto a dizer, a gente precisava de uma reforma tributária, mas talvez não nos moldes da que Expresso. foi aprovada na Câmara. Então, acho que ainda tem bastante coisa para mudar no texto, que precisa mudar mesmo, né? Até para a gente poder entender melhor como é que a gente vai operacionalizar isso. Era necessário uma reforma? Era, mas a gente tem também que ter responsabilidade social de como é que a gente vai realmente fazer isso, né? E eu acho importante entender que a reforma sempre esteve aí, né? E bater nessa questão de que não é necessariamente um viés político, porque eu vi muita gente fazendo esse comentário, né? E eu não levanto nada em relação à questão política, porque a reforma já está aí há muito tempo, né? Ela precisava só de realmente ser aprovada e ir para frente. E, com certeza, com a aprovação, inclusive, do Senado e as mudanças no texto, a gente ainda vai ter muitos problemas. Por que 10 anos para a gente entrar com isso em vigor? Porque a gente vai ter muitos problemas ainda para criar a legislação, todas as leis complementares que vão precisar aí ser criadas para a gente entender os critérios que vão ser utilizados para fazer isso. E nós mesmos, que somos os operadores do direito, os operadores da contabilidade, vamos precisar nos adaptar a um sistema totalmente novo. Então, vou deixar uma dica para vocês, gente. Não é porque veio a reforma tributária que a gente vai falar assim, nossa, amém, não quero saber de mais nada do que eu aprendi até hoje. Ou então que eu não aprendi até hoje. Estudem o que a gente tem hoje, porque isso vai servir como base para vocês conseguirem entender as mudanças que vão vir, tá? Se vocês não entenderem o básico do que a gente tem hoje, fica muito mais difícil entender por que mudou, como é que eu vou instituir e por que existe uma briga, né? Então, tenham pelo menos o básico do sistema tributário hoje, né, na cabeça de vocês aí, para vocês pelo menos entenderem como é que a gente vai caminhando aí, porque isso influencia em tudo, né? Inclusive na economia do país, crescimento, competitividade. A gente não está falando só de tributário, não somos só nós tributaristas que precisamos nos preocupar com isso, principalmente o empresário. Eu me coloquei dessa forma esses dias. Eu, como tributarista, fiquei muito feliz, né? Vou adorar, vou ter trabalho pra caramba. Mas como empresária, eu não tô feliz, entendeu? Então a gente tem que também medir e colocar o chapéu de cada lugar que a gente ocupa também, entender onde é que eu tenho os benefícios e os prejuízos. Mas como tudo na vida, tem pontos positivos? Tem. Tem pontos negativos? Tem. E aí a gente vai ter que entender como que vai ser isso no dia a dia e na aplicação. Principalmente pegando o que você falou, para defender o contribuinte também. Exatamente. Que é muito exatamente. importante você pegar isso como referência, porque muitos tributos foram considerados inconstitucionais, Sim. porque teve alguém ali que, olha, Que olhou para isso, olhou para né? isso, estudou, foi na Exatamente. Constituição. Exatamente. E tudo começa na Constituição, né, gente? Tem muita gente que não conhece os direitos básicos que tem na vida, né? Mas tudo começa ali na Constituição e o sistema tributário inteiro está previsto na nossa Constituição. Por isso que a gente está falando de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Eu primeiro preciso mudar o que está na Constituição para depois mudar a legislação infraconstitucional, o que vem abaixo, tá? Aproveitando, gente, sigam o @tributariou. Tem essas e outras informações vocês conseguem obter ali. São textos excelentes, muitas lives, muitos vídeos esclarecendo para vocês, tirando esse desespero todo, né? Porque ficou todo mundo preocupado. Então, sigam @tributariou. Eu sigo, tô sempre comentando, curtindo lá. Maravilhoso. E vamos encerrar então, porque a Ju já levantou umas 15 A Juliana tá me plaquinhas ali. odiando. Se eu pudesse E as fazer uma perguntas, foto, vai né? rolar? Não? Não? Não sabe, né? Não salvou a live? Ah, mas eu acho que então. a gente abordou todos os Acho que pontos das abordamos, né? perguntas do pessoal. É verdade. E de toda forma, então, como. Teve alguém que perguntou de desemprego. Lucélio, acho. Então, eu vou responder essa porque essa eu lembro. Então, Gente, eu acho que desemprego é muito cedo pra gente falar de desemprego. Eu acho que pelo contrário, tá? Quem atua direto ou indiretamente com a reforma, e até por essa questão da gente ter visto que tem alíquotas, né, que provavelmente vão ser maiores, a arrecadação do fisco vai ser maior. Então, eu não acho que a gente teria uma situação de desemprego,
tá? Eu acho que pelo contrário. Quem trabalha na área fiscal, tributária, contábil, com certeza não vai ter trabalho até demais, vai precisar de um psicólogo para ter sanidade mental. Agora, as outras áreas, principalmente também funcionário público, eu não vejo, porque aí a gente não está falando de uma reforma administrativa, a gente está falando de reforma tributária. Se vier com uma reforma administrativa, até pode ter chance, sim, da gente ter um desemprego na área pública, que foi o que foi perguntado. Mas agora, nesse momento, não vejo. Pelo contrário, a gente está criando um órgão público novo, inclusive, né? Então, eu acho que nesse momento, não. Então tá. Pessoal, então, como a gente não conseguiu salvar a live, né, Ju, pra gente ver as perguntas, então eu vou pedir pra você que fez as perguntas, deixar as perguntas nos comentários Isso. no canal do YouTube, porque aí depois se a gente não tiver falado sobre alguma gente chama pergunta, tu algum de novo. específico, a gente chama tu, Pode mais um me motivo chamar, pra né? chamar. Vez, mais um motivo. Eu tava falando, tinha que ser semestral, assim, esse encontro com a Tuane aqui. Eu gosto, já topei. Tuane semestral aqui no Tributariou. Não pode, Já gostei. não pode se ficar, né? E deixa lá nos comentários e então a gente manda Fechado. lá pra Tuane e ela vem aqui de novo. A gente Fechadinho. vai responder todas as dúvidas para vocês. Combinado, gente. Tuane, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter Eu que aceitado o agradeço. nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, menina. Nossa, sempre perfeita em todas as colocações. Até a gente estava comentando, é nosso primeiro formato bate-papo, sem pauta, só que ela deixa de uma forma tão leve, né, que a gente consegue seguir com o podcast sem seguir um cronograma aqui. É Bom, verdade. gente, fico muito feliz. É um prazer estar aqui com vocês, sempre. Aliás, sempre que vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Sigam, inscrevam-se no canal das meninas. Me sigam também, a gente vai ter agora muito conteúdo de tributário pela frente. E tô feliz de estar aqui. Muito obrigada. Felicidade é nossa. Obrigada. Então, tchau, pessoal. tchau. Até o Tchau, próximo gente. EP. Até.